A gente volta a falar sobre a prisão do miliciano mais procurado do Rio de Janeiro. Nosso convidado é o ex-deputado federal Paulo Ganimi, que foi candidato ao governo do Rio, fez parte também da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por participar aqui da programação da Jovem Pan e um Feliz Natal. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo com vocês e um Feliz Natal a todos. Muito obrigado, deputado. Bom, deputado, é um caso que vem chamando atenção justamente nesse período de recesso, né? E ele se entregou. O senhor acha que essa questão da segurança pública no Rio e com essa prisão agora, algo muda? O fato dele ter se entregado às autoridades chama atenção de que maneira desse caso para o senhor? Olha, Thiago, eu espero que mude. É claro que a segurança pública é um caso muito sério no Rio de Janeiro. Quando eu fui candidato a governador, eu tratei isso como uma das prioridades, caso eu fosse eleito. Fui membro da Comissão de Segurança Pública por 4 anos na Câmara dos Deputados e eu acredito muito que o crescimento da milícia, mas também o fato de que hoje a possibilidade ou a falta de possibilidade de operações nas favelas, nas comunidades, até mesmo por decisões do STF e tudo mais, fizeram com que as zonas ocupadas do Rio de Janeiro tenham sido cada vez maiores, em que a polícia nada pode fazer, e também falta de investimento. Agora, é estranho, para mim também causou estranheza o fato dele ter se entregado. Acho que é uma coisa que a gente tem que entender o que está por trás. A briga pelo controle da milícia e também de outras questões, jogo do bicho, tráfico de drogas e tudo mais no Rio de Janeiro é algo que já matou muita gente, entre eles mesmos, e que faz com que a gente queira entender por que isso acontece agora, nesse momento. É um momento em que ele viu que isso traria mais tranquilidade para ele mesmo, ou realmente é um momento em que ele vê que o cerco está acontecendo e que para ele seria melhor se entregar e tentar chegar em algum acordo do que ele continuar com essa briga de forma mais geral. Agora, uma coisa que é importantíssima, Thiago, para mim, é que não dá para a gente pensar em segurança pública no Brasil e no Rio em especial, sem pensar em ir atrás do fluxo financeiro que essas organizações criminosas movimentam. E eu acho que isso passa aqui por essa operação também, não a de agora, que culminou na prisão porque foi uma autoentrega, mas sim no que vem acontecendo. Entender como essas organizações criminosas elas fazem para movimentar esse dinheiro. São empresas, são grupos que movimentam esse dinheiro e fazem a famosa lavagem de dinheiro. Eu acho que só quando a gente começar a cercar isso e fazer com que eles tenham cada vez mais dificuldade para movimentar esse dinheiro, é que o interesse pela organização criminosa, pelas atividades criminosas, vai se reduzir. E claro, quando a gente fala de leis federais, mas também a gente precisa melhorar o nosso judiciário. A gente ouve aí tantas vezes acontecendo isso, em que a polícia prende, o judiciário solta, não só por conta da lei, mas também por conta, às vezes, de leniência e conivência. Então, assim, a violência hoje no Rio é o problema mais grave que mexe com a vida de todo mundo, tanto do morador, principalmente daqueles mais carentes, que mais sofrem com a mão do crime, mas também do turista, o que afasta também empresas do Rio de Janeiro. Então, toda a economia do Rio vai se degradando ao longo do tempo, muito por conta também do crescimento das organizações criminosas, seja tráfico, milícia, jogo do bicho, coisas que vêm se, inclusive, cada vez mais uma junto com a outra, dentro da outra, e a gente fica no Rio aí na mão da criminalidade. Deputado, e para contextualizar algumas informações que vêm surgindo agora, o Ministério da Justiça afirma que a prisão tem a ver com o desmonte do tráfico de armas do Paraguai e também com a GLO de portos e aeroportos do país. E também muito se fala da ligação de Zinho com uma deputada estadual. Essas alegações, essas histórias fazem sentido para o senhor? Olha, eu não vou condenar a deputada sem ter julgamento, sem ter prova, tudo isso. Mas que é sabido que há, sim, representantes dessas organizações criminosas dentro da política, seja em cargos eletivos ou não, a gente ouve muito isso. Agora, dar nomes é difícil. E eu espero que esse caso da deputada seja muito bem esclarecido e que, se ela for culpada, que seja condenada, que pague por isso, e que, inclusive, eu espero que isso
desmonte toda essa rede e toda essa organização, custe o que custar, doa quem doer, que seja muito bem feito, muito apurado, porque é só assim que a gente realmente vai conseguir controlar a criminalidade que cresce no Rio de Janeiro. Porque não dá para acreditar que essas organizações tenham tanto poder sem achar que quem está no poder legítimo não tenha algum tipo, não estou falando todos, é claro, mas alguns membros, né, dos 3 poderes não têm algum tipo de envolvimento. Então é super importante que isso avance. Agora, lembrando, a gente já viu acontecer no Brasil do Legislativo e do Poder Executivo tendo membros presos por conta da Lava Jato e várias outras questões, o que é super importante, mesmo que a gente depois tenha algum arrefecimento, mas se a gente continuar tendo esse tipo de operação, isso é positivo. Agora, o judiciário também tem que ser investigado. Eu sei que é muito mais difícil, mas é algo também fundamental. Estamos conversando com o ex-deputado Paulo Ganimi e agora eu trago a nossa comentarista Dora Kramer para a conversa. Dora. Deputado, boa noite. Eu quero tocar nesse ponto. Quando o senhor fala poder, criminalidade, ilegalidades, às vezes não, nada a ver com milícia, com tráfico, mas tem a ver com ilegalidade. E o crime está aí no país todo. Agora, no Rio de Janeiro, tem um ponto. Eu, como moradora, carioca, moradora, atualmente voltei para o Rio, me impressiona muito, deputado, e queria que o senhor diga por que acontece. Com essas investigações que atingem, que envolve o governador Cláudio Castro, é o 7º governador do Rio de Janeiro envolvido. Presos, eu acho que já tivemos 5 ou 6, né? O que é que acontece? Isso não acontece em estado nenhum, né? O crime acontece, a corrupção acontece aqui, ali, mas só no Rio que a gente tem essa coisa, parece uma praga. Qual é a peculiaridade por que acontece no Rio só? Olha, Dora, eu não vou querer dizer aqui que eu sei a verdade sobre tudo, mas eu tenho a minha opinião sobre isso e eu fui candidato a governador do Rio por conta disso. Eu era deputado federal e quando eu vi o Witzel sendo afastado no início do processo de impeachment dele, foi o que me motivou a ser candidato. Justamente eu falei assim, não é possível que o Rio tenha essa praga e que ninguém queira fazer algo para mudar. Eu até lembro que teve um outro candidato, pré-candidato na época, que falou assim, não, eu não quero ser candidato a governador porque eu não quero ser preso. E eu falei, não, é o contrário, eu quero ser candidato a governador porque eu não quero que o próximo candidato a governador do Rio, ou o próximo governador do Rio, seja preso. Porque a gente tem que acabar com esse fluxo. Agora, um dos motivos, na minha visão, como eu falei antes, não dá para acreditar que a criminalidade, a crime violento, bicho, tráfico, milícia, cresça sem algum envolvimento do poder legítimo, né? Daqueles que foram eleitos e estão em cargos também nomeados. Não dá para acreditar nisso. Então, acho que tem envolvimento, sim. Outro fator, Dora, é que ao longo dos últimos 30, talvez 40 anos, eu tenho 40 anos, né, eu lembro pelo menos, a maioria dos governos tiveram as pessoas, não os mesmos governadores, mas os mesmos grupos. Os mesmos grupos. E a gente vê isso ano após ano. Então, não dá para você fazer diferente com as mesmas pessoas. Quando eu falava por que tinha que mudar, não é só mudar o nome que está ali, porque o nome mudou. A gente teve 5 governadores presos, um 6 sofreu impeachment e agora um outro que está sendo acusado. Por quê? Porque quem está no entorno é o mesmo. Se a gente não mudar o entorno, se as pessoas comuns, pessoas, né, e eu acredito que não é um reflexo da sociedade, eu acho que é um reflexo de quem tem coragem de tentar o poder, de quem tem coragem de entender. E aí entra um ponto que é importante. As pessoas estão vendo que, poxa, se os últimos governadores foram presos envolvidos com corrupção, como é que a pessoa que é correta, que é do bem, vai querer se envolver com isso? Ela fala assim, não, eu tenho medo, porque talvez eu não consiga mudar aquela realidade. Mas é o contrário. Eu convoco aqui as pessoas e falo, eu tenho que participar da política, eu tenho que ajudar, independente de ideologia, independente de partido, independente se é direita, esquerda, centro, as pessoas de bem têm que participar. Quem pode ser candidato, se candidatando, quem não pode ser candidato, ajudando um candidato profissionalmente, né, doando, fazendo o que for, até na comunicação aqui, como vocês, né, no jornalismo também, divulgando as boas ideias, as boas pessoas, porque senão a gente vai estar num ciclo. E aí, o último ponto aqui é, quando as coisas vão mal, as empresas saem, as pessoas saem, e a economia fica cada vez mais dependente justamente de quem faz o mal. E eu vi muito isso como candidato a governador. Muita gente bacana, muita gente boa, que falava assim, pô, você é um baita candidato.
mas a pessoa não queria se envolver. Por quê? Como a economia do Rio está pequenininha, se ela se envolve e ajuda quem não está no poder, ou quem tem menos chance de chegar ao poder, ela fica com medo de sofrer represália. Quando a economia está crescendo, está boa, está dinâmica, ela tem menos necessidade de envolvimento com a classe política. E a gente precisa fazer isso, que o Rio volte a crescer, volte a ter gente aqui, que a segurança melhore, justamente para que a gente faça com que a política... Bom, estamos com o deputado Paulo Ganimi conversando sobre a questão da segurança do Rio, a prisão de Zinho. Agora, deputado, para a gente falar um pouco sobre eleição, 2024 é um ano eleitoral, mas eleição para as prefeituras. E, claro, a gente está falando sobre o Rio de Janeiro. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, claro que a segurança pública é de alçada do Estado, mas talvez nós tenhamos, uma campanha inédita para a prefeitura do Rio de Janeiro, com muita discussão sobre segurança pública. O senhor concorda? Concordo totalmente. Eu vou dizer o seguinte, a segurança pública não é a segurança pública que é a alçada do Estado. A polícia é a alçada do Estado. A justiça é a alçada do Estado e do governo federal. Mas quando você fala de segurança, você envolve ordem pública, você envolve moradia, você envolve social. Se a gente lembrar lá das UPPs, que tiveram um início promissor, tiveram várias falhas depois. Mas uma das falhas estava onde? A falta de serviço público, que é de responsável também de quem? Da prefeitura. Quando a gente fala da ordem, do caos urbano que está instalado no Rio de Janeiro, a prefeitura tem muita responsabilidade disso. E aquela famosa teoria da janela quebrada, né? Quando você vê, e a gente vê isso no Rio de Janeiro, um bom exemplo para mim do que isso representa é o metrô do Rio. Como exemplo, tá? Como analogia. O metrô do Rio, você entra no metrô, é arrumadinho, é limpinho, ninguém faz nada de errado. Por quê? A teoria da janela quebrada. As pessoas vão lá e limpam, vão lá e consertam. As pessoas ficam constrangidas. A pessoa sai do metrô, deixa tudo sujo, tá aquele caos. A gente tem que ter essa mesma lógica fora do metrô do Rio, dentro, na cidade, em tudo, para as pessoas se sentirem constrangidas. Quando o caos está instalado, a pessoa também se sente à vontade de cometer crimes, cometer furtos, cometer tudo isso que deixa o Rio de Janeiro como está. Então, eu acho que a prefeitura tem muita responsabilidade, sim, também pela segurança. E, por último, mesmo quando é algo de alçada do governador ou do presidente, o prefeito tem que cuidar dos seus moradores, cuidar de quem mora no Rio de Janeiro. Então, se alguma coisa não está acontecendo que é a responsabilidade do governador ou do presidente da República, ele tem que cobrar, ele tem que garantir, ele tem que articular, ele tem que fazer reuniões, ele tem que pedir, tem que mostrar como se resolve, até porque ele está no dia a dia da cidade, ele às vezes entende quais são os problemas. Então, é importantíssimo que o prefeito se envolva com segurança. Não dá para achar, e os vereadores também, tá, gente? Eleição para vereador também. Não dá para achar que não é responsabilidade do prefeito, da municipalidade, de maneira geral, a segurança pública. É sim, e tem que estar ali atuando nisso. Ok, conversamos com o ex-deputado Paulo Ganimi. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, e eu desejo ao senhor um excelente ano. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço, obrigado, tchau.